No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. Nós estamos começando agora mais um programa Antena Ligada. Forte abraço para você. Venha juntos. Vamos juntos aqui fazer mais essa roda de conversa. O programa ele vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira e ele é feito assim, comigo, a nossa equipe aqui da rádio, você internauta que nos acompanha pelos nossos canais de áudio, de vídeo, aqui pelo Facebook também, e os nossos convidados, que vêm sempre falar de assuntos de interesse de cada brasileiro, de cada brasileira. Então, bom dia, vamos juntos, vamos fazer o programa juntos. Olha, domingo agora tem eleição, hein? Domingo agora tem eleição, e é no Brasil inteiro, e você pode participar. Se você tiver em ordem aí com o seu título de eleitor, você pode votar sim. E você vai escolher pessoas para um cargo importantíssimo. Por isso que é eleição. Eu estou falando da eleição que acontece em Goiânia e em todo o Brasil para a escolha dos conselheiros e conselheiras tutelares. Puxa, mas o que é que faz um conselheiro, uma conselheira tutelar? E qual a importância de eu participar dessa eleição? O que é que eu tenho a ver com isso? Nós vamos falar desse assunto, porque a eleição é domingo agora. E olha, é muito importante que você escolha uma pessoa comprometida com a defesa do ECA. Você sabe o que é o ECA? O ECA é uma lei que foi criada para proteger crianças e adolescentes, para proteger a infância, para fazer com que as crianças tenham direito a uma vida digna, tenham direito à creche, à escola, saúde, educação, alimentação de qualidade. Por isso foi criada o ECA. E tem candidatos e candidatas a conselheiro tutelar que, inclusive, são contra o ECA. Vê se pode uma coisa dessas. Nós vamos falar de tudo isso aqui. Eu quero a sua participação no programa de hoje. Tem outros assuntos que vou colocar agora, que a gente vai debater, fora aqueles assuntos que você também vai trazer aqui para a gente, tá? Essa questão de indicações políticas para órgãos técnicos virou uma salada no Brasil inteiro. Virou uma salada, né? A alternância no poder prevê, sim, que alternem-se também as pessoas que ocupam os cargos. Agora, colocar uma pessoa incompetente
para dirigir determinado órgão de tamanha importância para o Estado, para o país, para o município, como é que fica essa situação? Está acontecendo em diversos órgãos federais. Inclusive aqui no estado de Goiás, teve um aí que tomou uma situação aqui que tomou uma dimensão grande, né? O deputado professor Alcides disse que o cargo de superintendente do IPHAN era dele, que ele iria indicar quem ele quisesse. Esse assunto tomou a imprensa goiana. Inclusive, essa expressão, o cargo é meu. Isso dá uma dimensão para a gente como é que as coisas funcionam nos bastidores do poder político e econômico. O cargo é dele, do deputado professor Alcides. Qual cargo? De superintendente do IPHAN no estado de Goiás. Foram 5 indicações, 5 nomeações. Por último, agora, ele empurrou goela abaixo um advogado que não tinha qualificação para ocupar o cargo, ao ponto do próprio Ministério Público Federal dizer o seguinte: esse moço, a gente recomenda que ele não fique aí, porque ele não tem as qualificações para ocupar o cargo. E aí está o imbróglio. Tem um cargo lá de superintendente do INCRA que estão falando que o cargo é do Caiado. Olha como é que funciona os bastidores do poder e da política. Do governador Caiado. Estão falando isso aí. Que o Caiado é que vai dizer quem é que vai ocupar o cargo de superintendente do INCRA. IPHAN, INCRA, Instituto Chico Mendes, aí Ruralista vai indicando superintendentes para esses cargos aí. Vamos falar sobre tudo isso no programa de hoje. Eu quero que você venha com a gente. Vou colocar só mais uma pimentinha aqui na mesa, que é para a gente poder... para a gente poder pensar um pouquinho como é que anda esse país nosso aqui. A notícia foi divulgada em primeira mão pela CBN, e eu vou colocar aqui, depois eu mostro para você. Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro passam a integrar a CPMI das fake news. Não, você não ouviu errado, não. Passam a integrar a CPMI das fake news para blindar quem? Quem é que está sendo aí cogitado, vai ser investigado por fake news no período eleitoral? Os filhos vão blindar o... Bom dia para você, deixa eu apresentar a nossa convidada que já está em estúdio comigo. Nós também estamos aguardando um outro convidado, mas em estúdio comigo agora, meu bom dia começa agora com a assistente social Márcia Jorge, ela que é diretora de formação sindical do Sinticep Goiás, ela que tem experiência no serviço público, já aposentada, trabalhou quase 30 anos na LBA, trabalhou alguns anos também no INSS e assistente social por formação, está aqui hoje conosco. Bom dia, Márcia, obrigado pela sua presença. Bom dia aos ouvintes, né, dessa importante rádio que realmente esclarece à população tudo aquilo que está atrás, né, que a gente vê só a aparência, né, não vê a essência dos problemas. Exatamente, e que a gente faz questão de trazer aqui os representantes dos trabalhadores. Ontem, Márcia, a gente recebeu aqui um violeiro, o Arthur tem apenas 11 anos de idade, 11 anos um garoto, mas o que ele toca, ele arrebentou a viola aqui, fez um som maravilhoso, e o Arthur vai se apresentar sábado agora, às 18 horas, no Clube do Dergo, né? Estou estendendo o convite a você aí. E vão estar lá os grandes violeiros do Brasil, os maiores nomes do Brasil, vai lá. Ingresso quanto? 30, 15 reais? 15 reais? Olha, se você gosta de viola caipira, viola, vale a pena. Um abraço, viu, Arthur? Depois o Arthur vai vir aqui tocar mais pra gente. Márcia Jorge, assistente social, eleição para Conselho Tutelar. Domingo agora, em todo o Brasil, vão acontecer eleições para a escolha dessas pessoas. Então a gente podia começar assim, ó. O que faz o conselheiro e a conselheira tutelar? Olha, o Conselho Tutelar é importante para a população, principalmente para as crianças e adolescentes. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado em 1990 para estar assegurando os direitos dessa população. Agora, é importante que se escolha bem, porque
nessas eleições, infelizmente, eu ouvi falar que os vereadores estão usando cabos eleitorais. Até pessoas que foi contra o ECA, querendo extingui-lo, está sendo candidato. Então, a população é responsável por isso. Tem que pesquisar a vida de cada candidato e ir votar, porque é a partir desses instrumentos que nós vamos conquistar os direitos da classe trabalhadora. Márcia, aí é interessante pelo seguinte, nós estamos aqui também pelo nosso canal do Facebook, né? Estamos ao vivo, e aí, mas é interessante quando chegam esse tipo de denúncia aí, ó, de que tem candidatos que querem ser conselheiros tutelares e que são contra o ECA. Normalmente o pessoal ligado ao PSL é declaradamente contra o ECA. Contra o ECA. Não é? Exatamente. Então, e aí, isso aí é mais ou menos assim, ó. Eu quero me candidatar ao cargo de padre, mas eu não concordo com a Bíblia. É mais ou menos isso que está colocado. Mais ou menos isso que está sendo colocado. Porque o ECA é importantíssimo para assegurar os direitos desses meninos que hoje sofrem violência absurda da população. Então, o conselheiro tem que ter uma história, tem de ter conhecimento para entender a realidade de cada pessoa que ele vai atender. Hoje nós temos um número significativo de jovens se mutilando. Então, é falta de perspectiva. Então, é esse conselheiro que vai dar orientação para a família, vai estar encaminhando ele para alguns órgãos que faça trabalho psicológico com essas crianças. Então, é um papel importantíssimo para a comunidade. Um bom dia para você que já está entrando aqui no nosso canal, já deixando um bom dia. Daqui a pouquinho vou ler os nomes e as perguntas, mas eu vi rapidamente aqui que alguém perguntou assim, Márcia, onde é que acontece essa eleição? Como é que eu faço para votar? Como é que eu faço para participar desse processo? Olha, essa eleição é dividida em regiões. Tem a região sul, a região oeste, a região leste. Então, cada local, normalmente é numa escola, né? Por exemplo, no Parque das Laranjeiras, a gente já sabe, é uma escola perto da faculdade ali, da faculdade católica. Então, a gente pode ir com o título de eleitor e votar. Não tem nada difícil. É só ir e procurar saber aonde que vai ser a votação no seu local de moradia. Márcia, deixa eu dar uma dica para a Márcia aqui, porque é o seguinte, a Márcia, da última vez que esteve aqui, a gente não estava aqui com a câmera, então, você pode falar olhando aqui para a câmera, tá. Porque as pessoas olham assim no olho da gente aqui, ó, por aqui. Então, tá. E menina, eu acostumei a demorar com isso. Eu não acostumava com isso, porque eu tenho que falar com você e tenho que falar com o nosso ouvinte. Então, o nosso ouvinte é essa terceira pessoa que está sentada aqui na mesa, ó, só que a gente fala com ele através aqui da câmera. E eu não acostumava com esse negócio de jeitinho, porque eu tenho 20 e tantos anos de rádio, e no rádio a gente fala assim, olhando para a pessoa que está aqui. Mas agora com a tecnologia, com a modernidade, a gente tem que olhar aqui para o nosso internauta. E os internautas, e aliás, olha aqui, ó, o internauta, e o William é o olho do internauta aqui, ó. O Bolsonaro disse por várias vezes, está aqui, ó, Gazeta Online, que o Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser jogado na latrina. Então, essa informação, né, do presidente Bolsonaro, na época candidato do PSL à presidência, atacou duramente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, disse que o documento deveria ser rasgado, porque, na opinião dele, estimula a vagabundagem e a malandragem infantil. Então, é uma visão distorcida de quem parece que não conhece o que é o ECA, não é, Márcia Jorge? Isso mesmo. Não é isso? Então, quem votou no Bolsonaro, por favor, não vote nele, porque ele vai reproduzir exatamente essa interpretação do presidente, porque ele acha que é vagabundagem, mas a gente tem absoluta certeza que as coisas acontecem com esses jovens é por causa de um sistema extremamente injusto que não cria perspectiva, que não dá condições de moradia, não dá condições de educação para essa população. E esse governo, em particular, está realmente acabando com a população, com a educação. Então, a educação é fundamental
para a gente adquirir conhecimento e interpretar a realidade que a gente vive. Isso que você falou é tão importante que, inclusive, hoje, será que o governo está mesmo acabando com a educação? Eu vou dar aqui uma informação. Está acontecendo hoje em todo o Brasil o segundo dia de greve de todas as universidades federais e de todos os institutos federais do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. E por quê? Contra os cortes na educação. Os cortes que já colocaram só na Universidade Federal de Goiás 200 pais de família na rua. Aí você fala assim, mas professor foi... Não, a corda sempre começa arrebentando pelo lado mais baixo. Para se ter uma ideia, eram necessários 7 bilhões de reais para que as universidades fechassem o orçamento. O governo foi lá, era 7, foi lá, reteu 5. Ficou só 2. Ficou nada, ficou menos 2. Era preciso de 7. Foi lá, só tinha 5. Precisava de 7, estava faltando 2. Aí foi lá e tirou 2. Aí foi lá e tirou mais 5. Tirou 5. Agora devolveu 2. Ou seja, o dinheiro não é suficiente. E não é só laboratório, ensino, pesquisa. Então, só na Universidade Federal de Goiás, 200 trabalhadores da segurança e da limpeza já foram mandados embora e substituídos por isso aqui, câmeras de segurança e sistemas de inteligência. O que é uma crueldade com pais e mães de família trabalhadores que perdem o emprego num momento desse. E aí, teve corte do Fundeb, da educação básica, teve corte em bolsas de pesquisa, etc, etc, etc. Então, hoje, logo mais às 16 horas, na Praça Universitária, haverá uma concentração do pessoal ligado à área da educação, aí docentes, técnicos e estudantes, que depois vão sair em passeata pelo centro da cidade, indo até a Assembleia Legislativa de Goiás, para tentar sensibilizar os nossos deputados estaduais de que o governo está completamente equivocado, cortando dinheiro da onde? Da educação. Mas não é só da educação que está cortando dinheiro, né, Márcia? Não. Infelizmente, ele está cortando em órgãos que atendem à população, como o INCRA, IBAMA, está tudo realmente sucateado. E, além do mais, as pessoas acham que isso não afeta eles, mas, infelizmente, são os mais afetados, porque o INCRA é a questão da distribuição da terra para quem precisa trabalhar. O IBAMA para realmente preservar a natureza, que nós tanto precisamos e estamos sofrendo aí com calor horroroso, porque eles estão desmatando e tocando fogo sem importar com as consequências. Agora, inclusive, na Chapada aqui dos Veadeiros, foi pego um fazendeiro ateando fogo na Chapada dos Veadeiros. Quer dizer, não se tem a menor noção, nem respeito, nem pela natureza, nem pela vida, nem por nada. Por nada. E o planeta realmente não está aguentando mais, né? Márcia, e essa situação aí, que envolveu o deputado professor Alcides, que diz que o cargo de superintendente do IPHAN é dele, que ele indica quem ele quiser, indicou lá um advogado, que agora o Ministério Público Federal está dizendo que recomenda que o advogado seja substituído por outra pessoa porque não tem qualificação. Mas que coisa é essa? Pois é, então tudo isso vai piorando a situação dos órgãos, porque além de não fazer concurso, além de estar aposentando, nós não estamos tendo servidores que consiga fazer o trabalho ou a função daquele órgão. Por exemplo, o IPHAN. O IPHAN é um instituto importantíssimo que preserva os nossos museus, que preserva os nossos prédios históricos, e, no entanto, colocou uma pessoa que tem até um processo de corrupção aí, que eu li no jornal, e que não entende absolutamente nada do histórico. Novamente, mais uma indicação política. Política, sem pensar... Que a pessoa tem que ter também a qualificação técnica. Qualificação, porque nós tínhamos a Salma, que tinha 40 anos, que trabalhava no IPHAN, e 10 anos de superintendente. Entende profundamente da situação desse órgão. Mas eu não entendo o que esses... deputados estão pensando. Eu acho que estão todos loucos, porque colocar um imbecil, advogado, que nunca viu falar num instituto histórico, né, de Goiás, para
administrar realmente é muito difícil. Márcia Jorge, é interessante observar o seguinte: para além da questão da memória, da história, da preservação do patrimônio histórico e imaterial, vamos pensar aqui o cidadão comum. Não, cidadão comum. Eu acho tão bom ir a Perinópolis, ver aqueles prédios antigos, tal. Eu acho bom ir lá. Eu acho bom ir à cidade de Goiás, passear ali pela casa de Cora, pelas pontes, pelo casario antigo. Eu penso até um dia em ir à Europa, visitar aqueles museus, visitar aqueles castelos antigos preservados, tão bonitos. Aí a pessoa acha tudo isso bom, bonito, quer fazer. Porém, nós precisamos começar a prestar atenção que a preservação, inclusive a criação de emprego, renda, através do turismo, é necessário ter à frente de um órgão, né, pessoas qualificadas, né? Porque o turismo ele vai gerar emprego, renda localmente. O próprio local, o próprio estado, né? Além da gente ter uma cidade bonita, preservada, com seu patrimônio preservado, né? Infelizmente, eles não estão dando valor a isso, né? Vamos colocando pessoas que não entendem absolutamente nada. Nós temos aí também o IBAMA. O IBAMA é um órgão importantíssimo para a população, porque conservação do meio ambiente, água, por exemplo, que nós estamos quase tendo de fazer rodízio, e a própria floresta. E, no entanto, transferiu um grande técnico de Fernando de Noronha para uma outra cidade que não tinha nada. Ele é especialista em golfinhos, em animais marítimos. Mas... Esse caso, eu não sei se as pessoas se lembram, há cerca acho que de 2, 3 meses, muda o superintendente, ele pega o cara que mais entende de golfinho no Brasil, que trabalha vários anos na ilha de Fernando de Noronha, né? Que é município de Pernambuco, né? Município de Pernambuco. A ilha de Fernando de Noronha, ela é muito conhecida pelo turismo, pela beleza natural, mas também é um patrimônio de preservação da fauna e da flora marinha. E aí, lá, os golfinhos, inclusive os golfinhos rotadores. Então, esse senhor, e o nome dele a gente tem aqui, ó, Martins, né? Formação de mestrado e doutorado na área de oceanografia, trabalha com pesquisa e proteção de mamíferos aquáticos. Há anos. Há mais de 30 anos. Aí entra uma indicação política, pega o cara e transfere ele para o sertão. O cara é uma sumidade em fauna e flora marinha, e especialista aí nos mamíferos marinhos, e simplesmente porque eu não gosto dele, transfere. Agora mudou, né? Tiveram que voltar ele, porque ele ganhou a ação. José Martins da Silva. Ele ganhou uma ação. Ele entrou na justiça e ganhou. Ele tinha sido transferido para o sertão nordestino. Que não tem nada a ver com a qualificação dele. Exatamente. A transferência do servidor, que realiza estudos e pesquisas há décadas sobre golfinhos, foi assinada no início pelo coronel Homero de Giorgi, um militar que foi colocado lá, né? Então, quer dizer, isso aí demonstra o quê? Essa situação de pegar um pesquisador reconhecido internacionalmente, uma sumidade no assunto golfinhos, e transferir para o sertão porque eu não gosto dele. Isso aí é um descaso, né, com o Brasil. Nós estamos sendo dirigidos por pessoas que não entendem absolutamente nada do país. E vai acabando, né, o servidor, porque o pessoal, às vezes, não gosta de servidor público, mas o servidor público tem de ter estabilidade justamente para fazer o trabalho que o órgão, a função do órgão. Se ele não tem estabilidade, qualquer político chega. Por exemplo, o funcionário do Chico Mendes, que multou o nosso presidente porque ele estava pescando em lugar que não podia, ele foi realmente destituído do cargo. Só que ele é concursado, não puderam demiti-lo. Em 2012, né, as pessoas talvez não se lembrem dessa situação, no ano de 2012, o senhor deputado federal Jair Messias Bolsonaro estava pescando numa área de proteção ambiental, onde não podia pescar. O fiscal passando por lá, olha,
Não pode, o senhor está errado, multou. Depois o cara vira presidente, vai lá perseguir o fiscal, O fiscal. exige a cabeça do fiscal. Queria mandar o fiscal embora. Aí, pro azar do presidente perseguidor, a multa caiu, né? A multa não pagou, não. Não pagou. Mas para o azar, o cara era concursado. Aí destituiu ele do cargo e função e ele continua como fiscal. Mas imagina o transtorno que trouxe para esse servidor público, né? Então, claro. Mas aí é muito interessante você falar isso, porque daí a importância do servidor ser concursado para prestar serviço à nação. Isso porque aí. se ele não fosse concursado, ele teria sido colocado no olho da rua por exercer a função para a qual o Estado brasileiro exige que ele cumpra. Isso aí. Ele fez o concurso para isso. E agora, por exemplo, com essa reforma administrativa, eles estão acabando com um monte de coisa. Então, o servidor vai ter que submeter a esses políticos, porque senão ele perde o emprego. Né, com avaliações esdrúxulas, que não representa o que o trabalhador está fazendo, e aí realmente as coisas vão piorando no serviço público. Por exemplo, o Caiado indicar uma pessoa para o INCRA é um absurdo, porque lá ele é um ruralista contra a reforma agrária. A reforma agrária que está escrita na Constituição. Na Constituição. Então, por exemplo, não é nada de comunismo, não é nada disso. Todos os países que hoje estão desenvolvidos teve a reforma agrária, Alemanha, todos os países. Só o Brasil que não tem. Agora me manda uma pessoa que representa o Caiado, que é contra a reforma agrária. Então, o órgão não vai cumprir o seu papel, que está lá na Constituição. Eu quero só registrar uma informação, foi até publicado pelo jornal Desacato. Jornalista crítico de Bolsonaro é encontrado morto a pedradas em Cuiabá. Mostra aqui, por favor, William, o que acontece. O interessante é o seguinte, o jornalista crítico está aí, foi publicado pelo Desacato, né? Jornalista crítico a Bolsonaro é encontrado morto a pedradas em Cuiabá. E olha que interessante, ele é escritor, inclusive, cuiabano, Marcelo Leite Ferraz, de 38 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira em terreno baldio na capital de Mato Grosso, com marcas de pancada na cabeça, infelizmente, né? Nossos sentimentos ao colega profissional. Agora, você sabe o que é interessante? Acompanha o raciocínio comigo. Marcelo sempre foi um crítico da esquerda e do PT. Vou repetir para você. Marcelo sempre foi um crítico da esquerda e do PT. Além de apoiador da Lava Jato e também do ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro. Sempre foi. Ele tinha esse posicionamento enquanto colunista. Ao longo deste ano, porém, ele se tornou conhecido na cidade como um crítico ferrenho da administração de Jair Bolsonaro e dos apoiadores de Bolsonaro. Então ele tinha lá a liberdade editorial dele, ele achava que tinha que criticar o PT, o Lula, o governo, as políticas do Lula, e ele lá no jornal descia o sarrafo, criticava à vontade. Democracia, né? Agora, não concordando com as políticas do governo Bolsonaro, ele passou a criticar o governo Bolsonaro. E ele apareceu agora, segundo o jornal Desacato, foi encontrado morto num lote baldio, morto a pedradas lá em Cuiabá. Beleza, a gente está fazendo o registro aí, a polícia vai investigar. A polícia vai... mensagem junto com o corpo, parece. A segunda parágrafo. A gente tá vendo aqui, ó. O William falou... Eles pequenininho, próximo ao corpo, foram encontrados pela polícia. Não, é só o ponto. Não, é outra coisa. Mas, enfim, a gente está deixando o registro aqui, simplesmente deixando o seguinte, na democracia, o jornalista, a imprensa, pode criticar qualquer governo, não pode mentir, mentir é diferente. Mentir e distorcer é diferente, coisa que os veículos tradicionais fazem aí, tipo Ratinho, tipo Silvio Santos, que recebe do governo, aí não vê certas coisas, aí não pode. E aqui a gente mostra, inclusive, a distorção. Quando a imprensa não mostra tudo, a gente vem aqui na Rádio Trabalhador e mostra. Então tá aí, ó, a gente só está registrando o fato, né? Porque ele, como jornalista, tinha liberdade na coluna dele de criticar
o governo do PT, criticar o Lula, criticar a Dilma, fez isso e agora, não concordando com as políticas de Bolsonaro, fez isso. Outra pessoa que também fez isso é o jornalista, um colunista famoso, né, o Reinaldo Azevedo, né, da Band News, isso aí. considerado o maior crítico dos governos do PT e agora está criticando as políticas do governo Bolsonaro, inclusive chamando o Bolsonaro de... Eu tenho que mostrar aqui para você, que você não vai acreditar. Se você não acompanha o Reinaldo Azevedo, você não vai acreditar. Mas dizendo que o Brasil voltou na Idade da Pedra com Bolsonaro. E aí o Reinaldo Azevedo, que era amado e aplaudido pela população que se entende mais à direita, agora está sendo odiado por essa mesma população. Ou seja, se você bate palma pro meu amigo, você é meu amigo. Isso é tão complicado, né? Gente, outra informação que a gente precisa trazer aqui, ó, nós estamos aguardando o Dilmo Luiz Vieira. Ele já está em um compromisso, disse que iria fazer todo o esforço para vir aqui, porque vai acontecer um seminário na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, de 7 a 10, que vai falar exatamente da questão do preconceito, das vítimas de preconceito, informação importante. Então, se o Dilmo Luiz conseguir chegar aqui, ele é gerente de assistência às vítimas de preconceito, lá na Superintendência de Igualdade Racial, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia. O Dilmo está tentando chegar aqui, se der tempo, Dilmo, você será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Márcia, uma outra informação que nos chega aqui, que também nos preocupa, as mudanças, quando muda o governo, é natural que se mudam as cabeças dirigentes, mas a indicação política tem que ser acompanhada de qualificação técnica, Isso aí, né? de qualificação técnica, de conhecer o órgão, qual é a função do órgão, e não ir indicando aleatoriamente por ser amigo, por ser parceiro, por ser isso ou aquilo. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento no país que é muito ruim e que realmente retrocedeu há 500 anos, inclusive para o trabalhador e trabalhadora. Com essa reforma trabalhista, por exemplo, a gente tem avaliado que retrocedeu em 500 anos. Nesse caso da eleição que vai ter domingo agora, eleição para a escolha de conselheiros e conselheiras tutelares, qualquer cidadão pode participar? Pode, qualquer cidadão que tenha título pode participar. Título de eleitor. Título de eleitor. Qualquer cidadão pode chegar e votar. As eleições serão parecidas com as eleições normais que a gente conhece lá nas escolas dos bairros? Nas escolas dos bairros, e cada região vai ter 2 ou 3 escolas para fazer essa eleição. E aí a pessoa deve votar porque o colega pediu porque é conhecido, ou é bom prestar atenção dessa vez em quem vai votar? Como é que Olha, infelizmente, se a gente for por indicação ou por dinheiro, a gente vai votar errado, novamente. Então, é importante, essa população de criança e adolescente que o pessoal acusa o tempo todo, é importante os conselheiros ter noção e ter conhecimento e ser pessoas que dedicam a esse tipo de trabalho. Porque tem pessoas que não dão conta, que são, inclusive, contra o ECA. Então, tem de estudar a vida da pessoa para depois votar. Por favor, não erre, porque realmente é essa população que vai sofrer, é os jovens, é os adolescentes, é as crianças que estão se mutilando, que estão não tendo perspectiva de vida, que não têm condições de vida, que estão sendo, que vão ser o alvo desse pessoal. Então, o conselheiro tem de ser um conselheiro que tem conhecimento da realidade do trabalhador. Por quê? Porque senão acusar o adolescente que é violento, que é isso, que é aquilo, mas não vê as condições de vida desse cara. Então, o conselheiro é que vai dar essas condições e melhorar, em parte, essa situação desses jovens. Os conselheiros e conselheiras tutelares, eles trabalham na proteção da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Se essa criança estiver sofrendo, por exemplo, sendo espancada dentro da própria família, ou abuso sexual, porque a gente sabe que o abuso sexual contra crianças e adolescentes do Brasil é dentro de casa. É dentro de casa que acontece. É pai, é padrasto, é primo, é tio. 90%.
Então a pessoa denuncia, o Conselho Tutelar vai lá verificar a situação. Verificar a situação. Então, é muito sério o papel do conselho, porque essa criança sendo maltratada ou sexualmente, ou espancada, ou por violência, é o único lugar que ele tem de recorrer. Então, é no conselho tutelar, tanto as conselheiras como os conselheiros. No caso também de maus cuidados, por exemplo, a criança que deveria estar na escola, mas está abandonada da Isso aí. família, a criança que necessita, às vezes, de um atendimento médico, porque a gente sabe, né? Só quem não conhece as periferias das cidades, vamos longe não, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, as cidades em geral, só quem não conhece as periferias é que não sabe dessa realidade, acha que está tudo certinho. Isso aí. Mas o abandono é grande, as famílias desestruturadas é complicado, a questão da drogadição dentro dessas famílias é muito grande, e o conselheiro e a conselheira tutelar tem que ser a pessoa que entra em todos esses espaços. E que vai criar um ambiente favorável a esses meninos, né? A gente tem, por exemplo, eu trabalhei com menino em situação de rua, a família é desestruturada, por quê? Porque a mãe sai 4 horas da manhã e chega meia-noite. Então, quem trabalha com quem é a relação dessa criança é o pessoal da rua. Então, o conselheiro é também muito importante para as escolas. Por exemplo, a criança que está faltando muito à escola, o conselheiro, a diretora vai atrás do conselheiro, o conselheiro vai atrás dessa criança e vê o que está acontecendo. Olha só o que você acaba de falar, Márcia. Olha a importância dos professores e das professoras. Isso aí. Olha a importância da escola. A gente pode falar aqui inicialmente, por exemplo, a escola infantil. Criança é matriculada lá o pai, a mãe, o padrasto, tia, a avó deixa a criança, ali ela passa o dia inteiro, ela recebe alimentação, ela recebe cuidado, a professora cuida de tudo, todas aquelas crianças, a diretora da escola. Se essa criança chega nervosa, com sinais de espancamento, ou ela está triste, deprimida, está diferente, não come, a professora conversa com a criança, a professora conversa com a criança, percebendo que tem algo de errado, ela leva conhecimento da diretora da escola, a diretora da escola chama quem? O Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai verificar, vai lá na casa, no endereço da residência dessa criança, muitas vezes a residência dessa criança é um boteco. Isso aí. Às vezes é um lugar de droga. De drogadição. É a residência. E é o conselheiro e a conselheira tutelar que vão lá. Vai fazer isso. Saber por que essa criança não está indo à escola, por que ela está deprimida, por que ela tem sinais de violência. E os professores realmente são os que mais convivem com essa criança. É a que pode dar o diagnóstico para o conselheiro. Então, tanto os professores, diretores, como os conselheiros são, assim, importantíssimos na formação dessa criança. Porque na casa ela não tem limite, não tem disciplina, não tem nada. E aí quem vai passar? A escola passa a ser a família. A família e o conselheiro ajudando essa escola a criar e beneficiar essa população. Então, gente, preste atenção aí. Domingo agora, em todo o Brasil, em Goiânia, em todos os grandes municípios, eleição para conselheiros e conselheiras tutelares. Você que tem título eleitoral pode votar. Está nas suas mãos escolher pessoas que têm compromisso com esse trabalho de assistência social mesmo. Agora, cuidado, porque o que está acontecendo é o seguinte, atenção, eu acho que sempre aconteceu, mas agora tomou uma dimensão horrível. Muito grande. Muito grande. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo, Márcia? Olha, o que a gente ouviu falar é que os vereadores usam como cabo eleitoral deles, e aí joga dinheiro. Como o conselheiro que é realmente comprometido com esse público que ele vai atender, ele não aceita, mas tem muitos que aceitam, principalmente o pessoal de outros partidos, do PSL, de PMDB, de um monte de partido aí. Isso está sendo, inclusive, influenciado, porque tem eleição ano que vem, né, Márcia? Para a prefeitura. Ora, gente, mas faz todo sentido, porque vamos pensar juntos aqui, o conselheiro e a conselheira tutelares,
Eles caminham na periferia e conhecem tudo. Tudo. Conhece todo mundo. A família. Conhece a família, o dono do boteco, a mãe, a tia, a avó, conhece todo mundo. E aí, se esse conselheiro tiver um comprometimento, não com o ECA, não com o trabalho de assistência social, mas com algum político, o que ele vai dizer? Ele vai fazer o papel de quê? De cabo eleitoral nas próximas eleições. Claro. Então é por isso, faz todo sentido existirem políticos que estão investindo na eleição do conselheiro tutelar, porque o conselheiro tutelar é um excelente cabo eleitoral para as próximas eleições. Então vamos abrir o olho, né? Vamos abrir o olho. Eu não quero realmente generalizar, mas nós temos hoje pessoas evangélicas que estão se candidatando. Então, são pessoas conservadoras, pessoas que não têm noção da realidade do menino e que começam a julgá-lo, né? Porque, infelizmente, nós estamos aí com a gama de evangélico que realmente não tem noção nenhuma da realidade, só vai pela conversa do pastor. Então, é muito importante isso, a pessoa saber quem é quem. Eu não estou generalizando os evangélicos, mas é uma gama muito grande de pessoas evangélicas que se candidatam, que não entendem absolutamente nada da realidade do menino, e começa a julgá-lo, né? Tem os preconceitos, tem vários problemas de interpretação da realidade que pode prejudicar em vez de ajudar. As eleições, então, acontecem nesse domingo a partir das 8 horas da manhã. Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, né? E cada um tem de procurar no seu bairro. Márcia, a pessoa que foi eleita conselheira tutelar, ela recebe um salário para exercer essa função? Recebe um salário da prefeitura, deve ser em torno de 4 mil. 4 mil reais por mês. 4 mil reais por mês. É um bom salário, né? É um bom salário. Assim, quando digo bom salário, 4 salários mínimos, né? Tendo em vista a realidade do povo brasileiro, tá? Porque o trabalho é pesado, o trabalho é muito sério. Muito sério. Porque o conselheiro, imaginem aqui, em certas situações, o conselheiro tutelar vai ter que entrar em boca de fumo. Isso aí. Vai ter que bater de frente com o traficante. Vai ter que bater de frente com o quê? Com gente que mexe com prostituição. Isso aí. Vai ter que bater de frente com famílias que têm pais e avós abusadores, que tentam proteger os pais e avós abusadores. O conselheiro tutelar mexe com coisas muito sérias. Muito pesadas. Muito pesadas e realmente, se levar a sério, eles são, inclusive, ameaçados. Mas os que realmente têm compromisso com esse público, realmente não aceita. Vai em frente e enfrentam mesmo. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que fez os comentários aí. Eu estou com alguns nomes aqui na minha tela, né? O Jeová Toscano de Araújo, parabéns, Márcia, você tem conhecimento do que fala. A Ângela Cristina, absurdo corte na educação. A gente falou aqui da importância das professoras, né? Começa lá no ensino infantil. Lá na creche. Lá na creche, do CEMEI, né? E são os que formam. E agora são os que são os perseguidos pelo atual governante. Infelizmente. São os que estão sendo perseguidos e o pessoal, e a população vai na conversa, né? E não entende o papel, que é de grande importância, o papel do professor, da diretora. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Márcia, nos meus quase 30 anos de jornalismo, eu costumo dizer assim, ó, em caso de dúvida, que a gente tem tanta dúvida, tanta informação, tanto fake, tanta coisa, em caso de dúvida, desconfie do governante que quer retirar dinheiro da educação e dos trabalhadores. Em caso de dúvida, fique do lado da educação e do lado de quem trabalha. Essa fórmula não tem erro. Essa fórmula, nos 30 anos de jornalismo que eu tenho, nunca deu errado. Desconfie sempre do governante que quiser tirar dinheiro da educação, dos educadores e dos trabalhadores. O que vier depois não vale a pena. E, inclusive, com essa reforma trabalhista que exige, eu conheço várias pessoas que foram demitidas e voltaram a trabalhar no mesmo emprego, ganhando muito menos, aumentando a hora. Então, esses pais, além de não ter condições, vão trabalhar muito mais. Então, a importância da escola na vida do aluno, do seu filho. Então, por favor,
pense antes de eleger o conselheiro. Vai atrás da história de vida dele e vê quem é quem. Porque realmente é muito importante, tanto a escola, os professores, como os conselheiros, que vai dar o suporte para os seus filhos quando vocês estão fora de casa. Olha, o Dilma não conseguiu chegar a tempo, né? O Dilma Luiz. Dilma Luiz, vamos ver se você vem amanhã, porque o evento aí da Pontifícia Universidade Católica de Goiás se estende pelo final de semana e o Dilma está convidado para estar aqui com a gente. Ele tinha um compromisso, ia tentar vir, não deu. Dilma, forte abraço para você, viu? E você vem aqui no próximo programa, não tem o menor problema, tá certo? Gente, obrigado a todo mundo que esteve conosco até agora. Só lembrando, hoje, às 16 horas, na Praça Universitária, está marcada uma grande concentração da área da educação federal, principalmente. As universidades federais de todo o Brasil, os institutos federais de todo o Brasil, professores, técnicos e estudantes cruzaram os braços ontem e cruzaram os braços hoje em protesto contra os cortes do governo federal na área da educação. Afinal de contas, se as universidades e institutos federais começarem a fechar vagas, começarem a fechar cursos, quem não vai ter acesso à educação superior é o filho do pobre. Porque, como a gente viu há alguns meses aqui na imprensa, o filho dos ricos, a filha do Marconi e a filha do Caiado estudam na Suíça. E se o filho do pobre tem alguma chance de fazer curso superior, curso técnico de qualidade federal, dos institutos federais, é aqui no Brasil e é nas universidades e nos institutos federais. Então, hoje, 16 horas, caminhada às 17 horas até a Assembleia Legislativa e ato na porta da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Márcia Jorge, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, os esclarecimentos que você trouxe aqui, explicando aqui a importância da eleição que cada um de nós tem que ir participar domingo. Muito obrigado. E eu queria também só colocar, por exemplo, que a população acha que essa história das universidades não tem nada a ver com eles. É o único meio do seu filho fazer nível superior. E o nosso ministro falou o seguinte: quem estuda é só rico, quem não tem dinheiro não estuda. Então, a gente tem de observar essas falas idiotizadas para a gente perceber o que eles estão querendo conosco. O trabalhador e a trabalhadora brasileira está realmente penalizada com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com esses cortes na educação, com os cortes no SUS. O SUS foi criado e está na Constituição, eles estão querendo acabar. Então, tudo que atende à população pauperizada, eles estão querendo acabar. Então, às vezes vocês pensam que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver. Todos os órgãos que atendem a população estão sendo sucateados. E obrigada pela audiência. Tem que abrir o olho aí, né? Tem que abrir o olho e pensar bem. Exatamente. Então, olha, gente, obrigado, viu? A Rádio Trabalhador vai postar aqui nas nossas redes sociais imagens e vídeos e fotos dessas atividades que acontecem hoje em Goiânia, na Praça Universitária, e vai com manifestações no Brasil inteiro. No Brasil inteiro e em algumas cidades do interior de Goiás também. Exatamente. Rio Verde, Jataí, Catalão. Catalão. A gente vai postar aqui imagens Séries. aqui, né? E obrigado, um bom almoço para todo mundo, que Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.